Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você sobre a importância da psicoterapia. Você já sentiu saudade, uma saudade muito profunda de alguém? Chega o peito doía de saudade? O autor Mário Quintana, ele diz que a maior saudade, a saudade que mais dói, a mais profunda e irremediavelmente é a saudade que nós temos de nós mesmos. Querendo então demonstrar que há uma fase, há um momento da vida que você passa a sentir saudade de um tempo que você viveu, ou saudade de um tempo que você poderia ter vivido. Então, é essa saudade que incomoda, que leva uma pessoa a um processo de psicoterapia. É quando ela se dá conta ou ele se dá conta que algo está errado. É quando a pessoa diz: eu não estou dando conta de algumas angústias que habitam em mim. Algo está errado comigo. Eu não estou bem. Toda reforma íntima começa com uma pergunta, ou começa com muitas perguntas. A primeira é: o que eu estou fazendo com a minha vida? Sinto-me cansada de X situação. Sinto-me muito cansada desta situação. Então, tanto um homem quanto uma mulher, ela precisa chegar ou ele precisa chegar a um ponto limite em que ele vai dizer ou ela vai dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me ouça de maneira atenta e com um olhar treinado para me ouvir. Agora, por mais que você ame alguém com amor intenso, mãe em relação a filho, filho em relação à mãe, pai em relação ao filho, filho em relação ao pai, a relação de esposa com o marido, em relação dos pais, em relação aos seus filhos, seja qual for o tipo de relacionamento, como de amizade, ninguém pode, em circunstância alguma, entrar no território sagrado do autoconhecimento amarrado por cordas afetivas. Eu posso gostar muito de uma pessoa, mas eu não posso obrigar esta pessoa a iniciar um processo de autoconhecimento. Eu posso dar uma dica, eu posso aconselhar, eu posso incentivar alguém a iniciar um processo de terapia, mas eu não tenho condição de assumir o papel de empurrar alguém para um processo de psicoterapia, porque este é um processo de ordem individual, é um esforço pessoal que exige uma disposição vital. Quando eu digo que exige uma disposição vital, eu estou falando de renúncia. Por mais que você ame alguém, você não pode viver a vida da outra pessoa. Você não pode impor a esta pessoa o que você entende que é importante para ela. Então, aquilo que leva um indivíduo ao adoecimento psíquico, quando alguém chega num consultório de psicologia, ela precisa ou ele precisa estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que lhe fez adoecer. Não existe um processo de análise sem disposição de pagar o preço, de abrir mão de tudo aquilo que fez você adoecer. Porque se você faz tudo igual, você vai ter sempre os mesmos resultados. Desse modo, quando você entra num consultório para tratar as suas dores, para tratar as suas angústias, é preciso ter uma energia, um desejo interno de fazer mudanças significativas na sua vida. Abandonar as prisões,
abandonar a prisão que dói. Ela já tinha um espaço, ela já tinha uma rotina, e essa rotina que levava à dor, ela precisa ser reconfigurada. É preciso criar uma nova rotina para uma nova vida, que se começa num processo de autoobservação. Precisará construir novos padrões de comportamentos diante das dificuldades, das frustrações, dos desafetos e de tudo aquilo que lhe fez adoecer. Na psicoterapia, lá você será incentivada a parar de dar desculpas para si mesmo, para não permanecer naquela situação desconfortável que lhe fez adoecer. Fazer psicoterapia é a busca pela autoconsciência. É essa busca por se conhecer, conhecer o seu processo, conhecer tudo aquilo que você tem repetido e que tem feito mal a você, feito mal ao seu companheiro ou àqueles que estão à sua volta. É reforçar a prática de agir por conta própria. É tratar da necessidade de tomar decisões individuais, sem ser carregado por outras pessoas. É aprimorar o senso de direção da sua própria existência, da sua própria vida. Fazer psicoterapia nada mais é do que ajudar a lidar com mudanças de ciclo. Toda pessoa que entra num consultório para iniciar um processo terapêutico estará se iniciando uma nova etapa, um novo ciclo de alinhamento daquilo que lhe fez adoecer. Ressignificar também a relação com os pais, a relação com os irmãos, a relação com as suas perdas, a relação com as próprias mudanças que o corpo e a mente trazem, e você e eu precisaremos atuar na vida ressignificando cada ciclo da nossa existência. Elaborar os mais variados lutos, porque nós não vivemos o luto apenas quando alguém vai embora das nossas vidas. Nós elaboramos lutos de muitas formas, de um relacionamento que se rompeu, de uma amizade que foi embora, de um corpo que modifica, de um processo de adoecimento, onde você precisará viver com esse corpo sob nova direção, com novo estilo de vida. Então, todos nós vivemos no longo de uma vida muitas formas de luto. E quando você chega na psicoterapia, você vai trabalhar isso, essas mudanças que ocorreram sem que você percebesse, mas ela se instalou e agora você vai precisar reaprender a viver de um outro modo. É desenvolver um repertório de inteligência emocional quando o gatilho aparece em sua frente. Quando situações levam a repetir comportamento autodestrutivo. Então, quando você vai para um processo de psicoterapia, você está dando prioridade à sua saúde mental, onde você vai estar num processo lento, mas contínuo, de autoconhecimento, buscando a inteligência emocional para viver o dia a dia com as mais variadas mudanças. Identificar os limites que precisam ser aceitos e outros que precisam ser transformados. Então, não vivemos mais uma época em que alguém possa entender que fazer terapia é para maluco. E não é verdade. Fazer terapia é para toda pessoa que quer viver uma vida com um estilo mais saudável, com um estilo mais feliz, com um estilo mais comprometido com a sua existência. Tem gente que diz assim, mas eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho Deus para conversar, eu não preciso fazer terapia. Isso, na verdade, não anula a outra. Você pode desenvolver a sua espiritualidade
e, ao mesmo tempo, ter um profissional treinado, preparado para ajudar você a viver os dilemas que a vida nos impõe. É também uma desculpa que muitos utilizam dizendo: mas eu tenho muitos amigos. E quem tem amigo não precisa ter terapeuta. A amizade, ela precisa ser mantida, preservada, desenvolvida e incentivada. Agora, a psicoterapia não é uma amizade de um paciente com um psicólogo, mas é um trabalho profissional, onde essa pessoa foi habilitada a lhe ajudar a tomar decisões que favoreçam a sua existência. Tem gente que diz assim: mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Essas são as desculpas que nós acabamos dando para não enfrentar um processo de autoconhecimento e de mudança de padrão, visando uma vida equilibrada, uma vida mais saudável, mas que também implica em renúncia e em mudança de comportamento. Então eu quero convidar você hoje a assumir o maior compromisso com a sua existência e priorizar um tratamento mais sistemático, mais profissional, para que você possa vivenciar um dia a dia com mais equilíbrio, aprendendo a lidar com você, aprendendo a lidar com a sua existência. Nesta semana, eu quero deixar para você um grande abraço e desejando que você cuide-se cada vez mais para viver uma vida ainda mais feliz. Um grande abraço para você.